que será que Deus permite que experimentemos dificuldades em nossa jornada de fé? Creio que alguns de nós já nos envolvemos em problemas porque cometemos erros que, se conhecêssemos um pouco mais a palavra de Deus, não teríamos cometido. Será que o Senhor pode nos livrar quando provocamos problemas para nós mesmos? A Bíblia nos diz, no Evangelho do Apóstolo João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus aqui disse claramente que os que o seguem, terão problemas neste mundo. Mas nós devemos ter coragem, porque ele mostrou como se vence o mundo, fazendo isso ele primeiro. Vemos no livro de Atos, capítulo 27, que Paulo havia partido para Roma com outros prisioneiros, e eles enfrentaram grandes dificuldades em sua jornada, porque os ventos no mar estavam contra eles. Paulo advertiu os homens em um momento de sua viagem que, se eles zarpassem, seriam pegos por uma grande tempestade e os resultados seriam desastrosos. Eles decidiram velejar mesmo assim, cometendo 3 erros comuns que também costumamos cometer e que na maioria das vezes nos colocam em apuros. O primeiro erro comum e grave é quando ouvimos maus conselhos. Podemos ler em Atos capítulo 27, versículo 11, que diz: Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Eles seguiram o conselho do piloto e não acharam que Paulo pudesse saber alguma coisa a respeito dessa viagem de barco. Deus já havia dito para não fazê-lo, e Paulo os advertiu para não fazê-lo. Mas porque um especialista disse que estava tudo bem, então eles fizeram isso. Se Deus nos disser para fazermos uma coisa, e todos os especialistas do mundo nos disserem para fazermos outra coisa, não devemos dar ouvidos a esses especialistas. Temos que seguir o que o Senhor nos diz. O segundo erro comum e grave é quando nós seguimos a multidão. Em Atos, capítulo 27, versículo 12, podemos ler da seguinte forma: E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento da África e do Coro, e invernarem ali. Aqui nós vemos que a maioria decidiu que eles deveriam navegar mesmo assim. Eles decidiram que iriam partir dali. A maioria muitas vezes está errada. A maioria dos israelitas queria voltar ao Egito, e eles também estavam errados. A pressão dos colegas, amigos e parentes impede que muitas pessoas façam o que Deus quer que elas façam. O terceiro erro comum e grave é quando confiamos nas circunstâncias. Podemos ler em Atos, capítulo 27, versículo 13, da seguinte forma: E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando Creta. Aqui percebemos que quando um vento suave do sul começou a soprar, eles viram a oportunidade. Eles pensaram que, se o clima estava bom, seria um sinal de que era para seguirem em frente. Paulo avisou aos outros que eles estavam entrando em uma tempestade, mas eles navegaram mesmo assim. Nós não devemos entrar em todas as portas abertas que encontramos pelo caminho. Nós não devemos pegar imediatamente todas as oportunidades que nos são apresentadas. Nós não devemos aceitar todos os trabalhos que nos são oferecidos. Nós não devemos namorar todo mundo que nos convida para sair. Temos que lembrar
que Satanás também irá colocar diante de nós circunstâncias interessantes. Então, nós precisamos sempre pedir a direção de Deus. Hoje, nós aprendemos que o problema faz parte da vida. Aprendemos também que nós teremos dificuldades. Mas vimos no primeiro versículo de hoje que Jesus nos disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas que tenhamos coragem, porque Jesus disse que ele havia vencido o mundo. Saber como evitarmos esses 3 erros nos ajudará a navegarmos pelas dificuldades que enfrentaremos em nossa jornada de fé.